Por outro lado, esse Flamengo não joga bola. O Tite não consegue extrair desse Flamengo o mínimo que o torcedor espera que esse time possa jogar. Ganhar do Bolívar por 2-0 no sufoco. Um time que tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Dela Cruz. Não pode ficar jogando no chuveirinho basicamente o tempo todo, já desesperado. Decepcionante. Os mais de 65 mil pessoas que estiveram, torcedores, que estiveram no Maracanã na noite dessa quinta-feira, com certeza saíram aliviados, mas um pouco decepcionado também, porque esperavam muito mais. Eu mesmo achava que o Flamengo ia golear. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Bolívar, 2-0. O Flamengo tem uma vantagem considerada, para o jogo da volta fora de casa lá na Bolívia na próxima semana. Aproveitar aqui e deixar os créditos na descrição, Placar TV, o Sormani falando da vitória do Mengão sobre o Bolívar e um trecho também do pessoal da ESPN Brasil. Link na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Pessoal, é o seguinte, 2-0 pro Flamengo. A vantagem é boa? Ok. Não é 3-0, 4-0, seria maravilhoso. O Flamengo já tinha decretado, selado essa classificação. 2-0 não é. É uma boa vantagem, mas é uma vitória ainda, é uma vantagem ainda um tanto quanto perigosa. O time do Bolívar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, não perdeu ainda como mandante dessa temporada, jogando em casa. Foram 10 vitórias e 3 empates em 13 jogos. Não perdeu nenhum. Lembrando que desses jogos, 3 são pela Libertadores, tá? Fez 3-2 no Milionários, 2-1 no Flamengo e 3-1 no Palestino. Esse time é time difícil de ser enfrentado na altitude. Não é fácil. Aí você vai falar para mim, mas é o Flamengo, senhor Maninho. É verdade. Por outro lado, esse Flamengo não joga bola. O Tite não consegue extrair desse Flamengo o mínimo que o torcedor espera que esse time possa jogar. Ganhar do Bolívar por 2-0 no sufoco, chuveirinho para tudo quanto é lado durante o jogo. Um time que tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Dela Cruz. Não pode ficar jogando no chuveirinho basicamente o tempo todo, já desesperado no final da partida. O Tite não consegue tirar desse Flamengo o que ele pode dar. E isso deixa o torcedor do Flamengo muito preocupado. Porque a temporada tá aí. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o próprio Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Flamengo que passou em branco no ano passado não vai ficar satisfeito com apenas a conquista do Campeonato Carioca no primeiro semestre. É muito pouco. Para quem gasta o que o Flamengo gasta, para quem compra os jogadores que o Flamengo compra, para quem investe numa comissão técnica como o Flamengo investe, foi muito pouco. Decepcionante. Os mais de 65 mil pessoas que estiveram, torcedores, que estiveram no Maracanã na noite dessa quinta-feira, com certeza saíram aliviados, mas um pouco decepcionados também, porque esperavam muito mais. Eu mesmo achava que o Flamengo ia golear. No nosso Opinião Placar, que vai de segunda a sexta, das 11h30 até 1h da tarde, na hora que a gente fez o palpitômetro, eu dei 5-0 pro Flamengo. Dei 5-0. Gente, olha o time do Flamengo. Tudo bem, perdeu o Pedro ainda no primeiro tempo, uma lesão muscular. Entrou o Gabriel. O Gabriel não fez grande coisa, não fez um grande jogo. E para piorar, ele também saiu com uma lesão muscular, assim como o Pedro, no final da partida. Para o jogo da volta, semana que vem, em La Paz, o centroavante vai ser o Carlinhos. Tudo bem, ainda bem que não precisa fazer gol. Porque tem 2-0, precisa se proteger. Dá para você encarar um jogo desse com o Carlinhos. Mas e o resto da temporada? Os 2 centroavantes do Flamengo estão lesionados. Como é que fica? Depois, mais para frente na Libertadores, se passar pelo Bolívar. E na Copa do Brasil, como é que vai ficar? E no Campeonato Brasileiro? Entendeu? Isso aí já é uma obra do acaso. O Tite não pode fazer nada com isso. Mas, de qualquer maneira, ele não consegue, repito, extrair desse time do Flamengo o que ele pode dar. Muito pouco. Futebol muito pobre do Flamengo. E a torcida ficou, repito, aliviada com o gol marcado pelo Léo Pereira no final. Mas ainda segue esperando que esse time deslanche. O que não acontece. Repito, com grandes jogadores. Um elenco que pouquíssimos times na América do Sul tem. Talvez o Flamengo tenha o melhor elenco da América do Sul. Muito provavelmente. Mas o seu treinador, burocrático, não consegue extrair desse grupo, não consegue pegar esse elenco e transformar num time de futebol competitivo e fazer dos outros jogadores que não são titulares entrar em campo durante o jogo e mudar a cara de uma partida que deveria ter acontecido hoje e acabou não acontecendo. 2-0. Ganhou. A vantagem é satisfatória.
Na altitude de La Paz, o Bolívar vai complicar. O Bolívar que complicou esse jogo aqui, vocês viram. Bola na trave, o Rossi fazendo defesas importantes, Fabrício Bruno também impedindo chute dos jogadores no final da partida. Lá vai ser sufoco. Lá vai ser sufoco. Ainda bem que saiu esse golzinho no final do Léo Pereira. Vitor Birner é um Tite, em alguns momentos ali, irritado, hein? Eu achei a coletiva do Tite mais forte em diversos aspectos do que a gente está acostumado a ver. O Tite é sempre um cara muito racional, ponderado, que fala com uma certa tranquilidade. A gente viu isso até em Copa do Mundo, em momentos muito agudos, e hoje o Tite parecia um pouco mais, digamos assim, enfático na hora de algumas afirmações. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, tentando entender o porquê disso. O Flamengo ganhou o jogo por 2-0 e eu acho que ele considera o resultado um bom resultado. Em nenhum momento da entrevista ele passou uma impressão contrária. Talvez o Tite esteja incomodado, e o Pedro falava isso aqui comigo quando o Tite fazia a entrevista, com as lesões. Com a condição física do time. Tem uma lista grande, viu? Não é o resultado, não é o desempenho que ele valoriza, não é xingamento de torcida que não houve. O que chama muito a atenção e preocupa Tite e o rubro-negro são as lesões. E aí ele vira a chave que ele vai falar do calendário. E mais do que as lesões. O Eric sentiu não sei o quê. O outro sentiu cãibra. Quer dizer... O Pulgar eu não sabia que tinha saído por causa disso. Acho que ninguém aqui sabia, né? Tem uma coisa ali que o técnico precisa administrar para a temporada. Porque o nível de exigência para o melhor elenco da América é o nível que todo mundo acha que o Flamengo tem que ganhar um grande campeonato. Tem que ganhar um grande campeonato. Ou pelo menos frentes, pelo menos uma tem que acontecer. Um grande campeonato, né? Porque passou ano passado em branco. Isso joga uma pressão danada para esse ano. Eu fico pensando, por exemplo, se o Flamengo termina a temporada ganhar, entre aspas, apenas a Copa do Brasil. Eu não sei o que o flamenguista pensa. Eu acho. É o menor dos três. Olhando para o que é o Flamengo, para o elenco do Flamengo, para o que é o Tite, para o tamanho do investimento, etc. Para o nível do Flamengo atual, pouco. Quando eu falo de campeonatos grandes, eu estou falando ou brasileiro, ou Libertadores, ou como a torcida espera, que ganhe ambos os campeonatos, né? Agora, para que isso aconteça, você precisa gerenciar fisicamente o elenco. Mas o Tite fala, eu não poupo ninguém. Quem tira jogador é o departamento médico, né, provavelmente a fisiologia. Quer dizer, eu estou tentando entender essa entrevista do Tite, pós uma vitória por 2-0, que aumenta o favoritismo do Flamengo para o jogo em La Paz, que dá ao Flamengo enormes chances de classificação para quartas de final, porque o Tite teve um tom de entrevista diferente do que está acostumado a ter. E eu não acredito que seja questão da diretoria, não é desempenho dos jogadores. Eu acho que isso deve ter muito a ver, e é só acho, posso estar errado, obviamente, com a questão física, que parece que preocupa o técnico mais do que satisfez o resultado, porque ele poderia falar do resultado do Luiz Araújo, de algumas coisas que aconteceram boas na equipe, da dupla de zaga. Muito bom, ele tem muitas coisas para elogiar, e o Tite costuma elogiar. E se ele elogiasse, ele só elogiou o Rossi. Ele teria razão. Ele teria razão de elogiar. Então, eu achei um pouco... Eu não esperava uma entrevista com esse tom. Porque ele olha, do Tite depois do jogo desse. Ele olha a condição física, o que sobrou, e domingo ele olha e fala, caramba, tinha um confronto direto com o Botafogo pelo título brasileiro, estamos ali, né? Chance de ganhar, passar à frente do Botafogo. E talvez ele tenha que preservar realmente esses jogadores para o confronto contra o Bolívar. Eu acho que ele deveria preservar, se vai, eu não sei. Até porque eu acho que o Botafogo vai fazer isso também, né? Eu também acho. Até porque a Libertadores é menos difícil que o brasileiro se você vai se concentrar e priorizar um dos campeonatos. E é maior. Só para passar para o Elton, o ponto central para mim, assim, lendo um pouco o que é o Tite, o que é o Flamengo, o que tem sido os fatos do Flamengo, a irritação do Tite me parece que é assim, com a situação de lesão, poupa não poupa, crítica e calendário, ele sobe todo no calendário. E quando ele é perguntado sobre isso... E ele tem razão sobre o calendário. Vai escapar agora o repórter, se não me engano foi o repórter do Globo que pergunta sobre poupar ou não no fim de semana, ele já fala, eu não poupo. Ele já sai explicando, ele já está se antecipando para o que deve acontecer. Afinal, ele sai ele enumerando, ele perde Cebolinha e Vinha. Aí hoje ele perde Pedro e Gabigol. Aí ele explica que o Gerson estava com câimbra, que um puxou aqui, que o Eric pediu para sair. Olha o tanto de problema que ele tem para um jogo na altitude que vai lhe demandar muito fisicamente. Ele precisa entender. Então, assim, me parece muito natural que não tem outra opção no fim de semana. E ele já sai explicando, não sou eu. Quem resolve isso é o meu departamento. Então, assim, acho que isso já está resolvido, já está explicado. E ele já se antecipa ao debate para não chegar naquela lá dentro no final de semana. Nossa, o Tite poupou, não está dando valor ao grande. Não, está claro, está explícito.
está gritando. E o repórter, se não me engano, cita, é o único clube dos 4 primeiros no brasileiro que está nas 3 frentes. E é bom lembrar, o Flamengo escalou o seu time principal contra o Palmeiras também. Sim, exato. Então, assim, e acho que com toda a razão do mundo. Claro. Estava certíssimo, porque era confronto direto, assim como contra o Botafogo vai ser confronto direto. Só que essa insanidade, esse calendário, as pessoas ficaram bravas quando eu falei que a gente joga 5 meses de temporada no lixo, né? Porque os 5 primeiros meses você quase não tem jogo grande para torcer. E aí você chega em um mês, porque essa é a verdade. Nesse período que está todo mundo nas 3 competições, você está jogando sua vida, o seu futuro aí. Esse é o momento que você joga as coisas para cima e aí vê onde elas vão cair e pelo que você vai brigar. Porque é meio assim, é quase que aleatório. É tão absurdo o momento que os clubes brasileiros vivem, esse mês de agora. Eu assim, assino embaixo isso. né, 15 dias para trás e 15 dias para frente, é o momento que você vai saber, bom, o que sobrou para mim? Sobrou os 3? Legal, então aí continuo com um problema. Sobre os 3, continuam com o problema de ter que fazer escolhas, de ter que definir, de ser criticado por essas escolhas O eventualmente. único campeonato que você pode jogar sempre sem ter que escolher é o estadual quase todo o tempo. Isso, eu acho Que é outra loucura. Então, é que eu acho assim, o normal seria, como acontece em qualquer lugar do mundo, que a Copa do Brasil fosse, como você falou que é, e eu estou de acordo com você, Birner, o terceiro, e por ser o terceiro, fosse aquele que você vai deixar mais num segundo plano em relação ao Brasileiro e Libertadores. Mas por ser um mata-mata e o Brasileiro você ter aquela ideia ou aquela ilusão de que sempre você vai poder se recuperar no Brasileiro, muitas vezes isso não acontece. Além do fato de que, claro, insanamente, incompreensivelmente, inexplicavelmente, você ganha mais dinheiro com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro. Os clubes brasileiros... mais do que a Libertadores também. Mas é que eu estou só dizendo do brasileiro, Elton, porque é a mesma entidade que organiza Brasileiro e Copa do Brasil. Então, normal seria você dizer, bom, este é o meu primeiro campeonato, este é o meu segundo campeonato, o meu primeiro campeonato vai pagar mais, o meu segundo campeonato vai pagar menos. A CBF deve ter mais grana que a Comebol, para resumir. Mas eu estou falando que a própria CBF, com os seus 2 campeonatos, faz uma escolha pelo segundo pagar mais do que o primeiro. Sim. Então, isso embaralha tudo e torna as decisões ainda mais difíceis. Eu acho que o Tite fez a escolha correta ao escalar os titulares contra o Palmeiras, mas evidentemente, dado o resultado de hoje, porque acho que, repito, se hoje tivesse sido 4-0 e 2-0 é um resultado confortável, mas não é garantido, hoje tivesse sido 4-0, eu acho até que ele poderia pensar em dizer, não, vamos forçar mais um pouquinho com os caras que eu sei que não vão estourar, e não dá para saber. Botafogo. Contra o Botafogo. Para depois, contra o Bolívar, olhar para quem está bem fisicamente. Perfeito. Mas como foi 2-0, obviamente ele não vai poder fazer isso. Então é um momento muito complicado para o Tite e eu acho que é isso mesmo que explica um Tite diferente, mas ótimo. Porque, o Birner até começou... o Tite é um cara que sempre fala as coisas muito consciente, você falou racionalmente. Eu acho que ele foi absolutamente racional hoje. É até bom, eu acho que é bom que a gente tenha um Tite mais enfático, porque ele tem um tamanho que outros técnicos brasileiros, que nenhum técnico brasileiro tem, para falar a verdade. Então, assim, este cara tem uma voz mais potente do que outros técnicos brasileiros. E criticou o calendário. E ele precisa agir como técnicos estrangeiros agem aqui. Ele não vai mudar o futebol brasileiro, mas a voz dele é importante. A gente já viu um monte de técnico estrangeiro bater no calendário e na CBF e nos problemas do futebol brasileiro de uma maneira que muitas vezes os brasileiros não fazem. Então é legal ouvir o Tite falando desse jeito. Eu gostei, assim, porque ele não falou nenhum absurdo. Eu gostei muito da entrevista também. Ele não falou nenhum absurdo. Ele foi muito bem na entrevista e foi mais enfático. E não é a primeira vez, né? Porque ele já tinha criticado e nominado o diretor de competições da CBF, né? Foi. Numa coletiva passada. A CBF se manifestou, né? Inclusive, a época sobre isso, mas né? tem uma questão pessoal ali. A CBF atual nunca gostou do Tite. Então também... mas de qualquer forma, não é o Tite, mesmo em situações em que ele é inimigo ou não é benquisto, ele não se expõe dessa forma. Não, eu digo a resposta da CBF em nota. Sim, a resposta da CBF. Rápido até. Sim, claro. Mas o Tite, ele já, desde o retorno dele ao futebol brasileiro como técnico de clube, ele já tem subido um pouco mais o tom. Historicamente, o Flamengo nunca foi um clube onde a gente falasse mais do treinador do que do time. Com exceção do Jorge Jesus, porque ficou essa aura de um time espetacular. Então, a gente sempre falou do Flamengo como time e, obviamente, o Tite incorporado ali, porque é o líder desse grupo. Ele agora está
assumindo talvez um personagem que a gente já vê no futebol brasileiro de blindar o que está acontecendo, falem de mim para não falar do que está acontecendo dentro de campo. Não sei se ele vai continuar dessa forma. Até porque eu acho que o Flamengo não vem jogando mal, né? O Flamengo vem jogando, dentro das suas limitações, vem jogando até bem. Mas hoje o Flamengo... Você acha que foi isso hoje, Elton? De blindar, de não querer falar do campo? Não, mas aí ele falou, ele teve um momento que ele falou, minha resposta aqui vai ser um caça-clique. Né? Ele usa um pouco de expressões que ele não vinha utilizando. Sobre contratações, reunião de contratações. Que fazem com que a gente aqui esteja falando, sei lá, 5 minutos só das palavras que ele usou e não do jogo especificamente. Porque o Flamengo, no período de Copa América, conseguiu uma gordura, digamos assim, para viver esse momento. E com um time desfalcado, né, de seus principais jogadores disputando Copa América. Então, acho que o Flamengo, no período em que as equipes também estavam desfalcadas e nosso calendário não parou por conta das competições de seleções, o Flamengo chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E você falou que o Flamengo colocou o time principal contra o Palmeiras no Brasileiro, mas o Flamengo também já poupou no Brasileiro quando poupou contra o São Paulo para jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Não, então, e poupou até, e eu me lembro de ter criticado, porque poupou contra o Palmeiras no Allianz. Acho que Arrascaeta e Pedro não jogaram, eu falei, cara... Assim, era muito cedo para isso, né? Não, e assim, tudo bem, você pode falar, não dá para jogar o tempo todo, mas assim, aí você faz aquela coisa, né? Você olha 3 jogos para trás, 3 jogos para frente e fala... Aqui e aqui, eu quero ter meus jogadores. Ali no São Paulo, acho que ele fez isso. Porque vocês lembram do cartão do Pedro? Sim. Pedro força o cartão no Maracanã, porque o jogo final de semana seguinte, o sábado à noite, era contra o São Paulo. Ali estava muito claro que esse jogo contra o São Paulo já não era essa alça de mira. Porque é isso, olha 3 para frente, 3 para trás. Quando ele olha 3 para frente, era volta de Copa do Brasil, era Palmeiras, confronto direto de brasileiro, e era a ida do Bolívar, que era o grande jogo do mata-mata, fazer esse resultado que a gente está falando. Então, mas ali acho que fazia muito sentido, sim, né? Talvez esse do Botafogo vai ser olhar para frente também, que talvez não dê. Assim, acho que quando o Elton cita o jogo com o São Paulo, é isso. Você tinha o Palmeiras, que é um jogo, teoricamente, mais confronto direto, embora o São Paulo agora esteja com o mesmo número de pontos, mas... você começa o campeonato falando, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Botafogo, esses são os candidatos. Então é normal que você já no seu planejamento inicial diga, não, peraí. Isso aqui eu preciso jogar. Contra esses caras aqui eu vou... E aí entra também essa tabela, aí no caso tem um pouco de azar, mas eu também acho que tem uma coisa de repente você não... Que a tabela poderia ser mais dirigida. Dirigida não no sentido de para beneficiar um ou outro, mas de você evitar determinados confrontos em datas que você sabe que são intervalos de jogos de Libertadores. Tivemos um Flamengo e Palmeiras numa data FIFA, né? Lembremos isso. Então, é isso. E, assim, e a gente teve o quê agora? A gente teve Botafogo e Palmeiras no meio de jogo de Libertadores. A gente vai ter Flamengo e Botafogo entre 2 jogos de Libertadores. São Paulo e Palmeiras. Então, eu acho que tem aquela coisa. Existem campeonatos no mundo em que você dirige de maneira a não desvalorizar o seu produto. E aqui ninguém está falando de beneficiar X ou beneficiar Y. Agora, dizer, cara, esses jogos são muito grandes, esses jogos são importantes e a gente quer que esses jogos sejam disputados com as principais equipes, com os grandes jogadores. Então, jogos de times que estão na Libertadores, entre jogos de Libertadores, não deveriam ser esses grandes clássicos entre eles. Tal. E aí você vai até... ao fazer isso, facilitar a vida de times que são times de um nível mais baixo, dos que não estão na Libertadores, basicamente. Mas eu acho que aí é exigir um pouco demais essa trabalho, né? Engenharia de... E quando o Tite disse que, eu não poupo e não é que ele terceirize, quem decide é o departamento médico, vai acontecer isso contra o Botafogo, não, certamente. Já está acontecendo, é isso? O motivo que a gente está falando, é o motivo da... O De La Cruz teve vários momentos do jogo, dobra de marcação em cima do De La Cruz, que apanhou bastante nesse jogo. Né? E muitos lances que não foram falta. Ele toma uma pancada no meio de campo. Exatamente. E foi a reclamação do Tite, inclusive, no momento do gol, ele foi reclamar com o quarto árbitro, que merecia um cartão amarelo. Então pode chegar numa representação... Eu queria chegar nisso. Pode chegar numa representação na sexta-feira e o departamento do médico dizer para o Tite, olha,
Ele está dolorido e é melhor você segurar, se você quiser, ele na altitude. Para não falar, né, Elton, dos caras que já vão ser poupados, entre aspas, Ó a pancada aí, ó. No primeiro gol já não que deu. vão estar fora. É feio. Então, assim, a feio gente o está negócio. falando do Vinha fora, do Cebolinha fora, do Pedro aparentemente fora, do Gabigol fora. Eu não acho que... Não sei se o Varela, porque ele chegou a citar o Varela também. Aí o Varela, o De La Cruz e Gerson, você não sabe. Exatamente. Ao olhar a maneira Pulgar, como eles desculpa. saíram do campo, a gente não consegue imaginar esses caras entrando nem no jogo contra o Botafogo e provavelmente nem no jogo de volta contra o Bolívar. Então, esse poupar, ele acaba sendo meio automático também, a partir do momento que vão te sobrando menos opções. Claro, estamos falando do clube com mais opções no elenco, né? De grandes jogadores, de alto nível e tudo mais. Mas até esses sofrem nesse cenário maluco e insano. E só de ressaltar, o Arrascaeta também falou disso, ele não precisava ter falado de calendário. Na hora que ele é perguntado, depois do jogo, sobre a lesão do Gabigol e a lesão do Pedro, ele não fala, vamos sentir... Claro que ele fala, como todos falam, Sim, vamos claro. sentir muito, é um grande jogador e tal, mas ele imediatamente vai para o calendário também. E é muito legal. É muito legal que os jogadores também se manifestem e falam, cara, não dá, entendeu? É Certamente esse insano. assunto entre os jogadores É e o Tite claro, diário. para ele falar Muito claro. ele não foi perguntado sobre o E calendário. acho que não só no Flamengo. Não só no Flamengo. Não, no Palmeiras, todos. Ontem a gente falou muito de Botafogo e Palmeiras, mas não tem Júnior Santos, não tem Eduardo, não tem Estevão, não tem Dudu, não tem não sei quem. Não sei, As ausências, porque Não tem Piquerez, lesões, não sei, etc. É verdade. Agora, o seu Roldan, que é um árbitro extremamente irritante, Vini quer falar. ele deixa o pau cantar, né? Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Primeiro tempo, ali vai que vai, né? Pode entrar, dar sarrafada, tá tudo, nem amarelinho, não pinta nem amarelinho. E é tradicional. Houve duas jogadas em que o Flamengo ia sair jogando com 2 carrinhos de cartões amarelos indiscutíveis. Foi. Ele estava perto do Indiscutíveis. lance, ele viu. Indiscutíveis e clássicos de Ele cartão amarelo. sabe que é cartão amarelo, Sim. mas ele não tirou o cartão do bolso. Chega um certo momento do jogo, é o famoso, o árbitro administra o jogo desse jeito. Não dá cartão de cara, talvez para não ter que expulsar, porque é mais fácil você levar o jogo com todos os jogadores em campo até o final, ou expulsar só no finalzinho, porque vai tornar o jogo tenso. Ou seja, ele se preocupa com o trabalho dele facilitado. Ele não quer fazer o melhor jogo possível dentro das regras do futebol. Ele quer levar o jogo da maneira mais tranquila possível até o final. Então, Perfeito. independentemente de ele não ter uma influência direta no resultado, porque eu não vou ficar avaliando aqui que o jogador fez falta ali, ou no amarelo, depois outro amarelo, aí podia tomar vermelho, e se fica com 10 jogadores e não sei qual minuto, obviamente fica mais fácil para o Flamengo, etc. Poderia até fazer, mas não vou entrar nessa conjectura. Ele impactou né? o primeiro tempo. Não, impacta. De qualquer forma, Deliberadamente, o Bolívar fala, vou bater porque não tá dando nada. essa é uma arbitragem... Se ele toma 2, Você ele abre o segura. precedente, É uma você fala, pô, arbitragem... esse cara deixa rolar. Isso é o que eu chamo de uma arbitragem ruim, de um árbitro que não é ruim, que escolhe fazer isso e que Não é ruim, sempre mas é está irritante. nos grandes momentos dos torneios. Mas, Biner, sabe o que eu notei? Olhando esses... Terminamos agora, né, as pernas de ida da Sul-Americana e da Libertadores, que não foi só no jogo do Flamengo. Vários jogos dessas oitavas de final, temos visto os árbitros deixando o jogo correr. Não sei se é uma recomendação da Conmebol, mas Desse várias jeito, partidas, inclusive de Então, árbitros brasileiros, Eu acho Eu acho que desse apitaram jeito não. nessas eu acho que oitavas. tem o Eu deixar o jogo gostei do correr. deixar correr do Grêmio Deixar e correr, porque Fluminense, a deixar gente correr do senta- Botafogo. já correr diferente de Também deixar gostei solto. disso. Exato, a gente senta aqui para falar muitas vezes que é o jogo picotado, é a coisa que não anda, é o VAR que entra para se meter onde não é. A gente fala muito isso do futebol brasileiro aqui, fim de semana, rodada de Campeonato Brasileiro. Mas o deixar correr, para mim, não foi o cenário do primeiro tempo de hoje. Também acho que No primeiro não. tempo de hoje, o Bolívar, claramente, e ele vai quase sempre no De La Cruz. Não sei se era algo direcionado, porque o jogo passa muito pelo De La Cruz. Se olha, ele tá... O De La Cruz tomou umas 3 no primeiro tempo. Dentro E, da se eu não própria me área engano, dele. o único que tomou o cartão foi o cara que deu a pancada nele No gol? nesse lance do gol. No segundo tempo, isso que você fala do momento do jogo, o Zinho ainda brinca. Eu não lembro se foi o Pulgar ou se foi o De La Cruz, que fez uma falta de jogo, no comparativo com o critério do primeiro tempo. E ele já chegou dando cartão. Pulgar. Aí sobe um som do Zinho na transmissão. É o segundo tempo, né? Falou assim. É isso. Aí ele fala, vai pro É isso. Simon. Aí o Simon, do jeito que tem que comentar, que é a área dele, ele fala, o complicado desse cartão é que não é o critério do primeiro tempo. E é exatamente isso, porque a gente está dentro de um jogo. Isso, a gente não está nem é precisando mudar isso. do jogo do Grêmio Fluminense, que o jogo correu, não foi picotado. Não, dentro de um jogo, ele Outras deixou regras a dentro do pancada mesmo jogo. parar, Não, não foi eu um sei, jogo mas correr. assim, eu foi uma não- pancada que não dava Eu vou falta. até falar para vocês, assim, eu não discordo do árbitro que
entre aspas, administra o jogo. Eu discordo do que aconteceu hoje, porque hoje a isso gente aí, teve pô. lances de violência clara. É, lógico. Então, mas disso que eu tô cabia o falando. amar- Porque é o eu acho ponto. que assim, é normal o árbitro olhar assim, antes de dar um segundo amarelo para como foi o primeiro amarelo. É normal o árbitro Perfeito. olhar para se ele tá no primeiro minuto de jogo, Tô com ele, o senhor. em vez de dar um amarelo, ele falar com o cara, falar, gente, assim, estamos começando o jogo, eu não quero que... Então assim, Mas depende da falta. mas tudo bem, mas isso tudo que eu quero dizer é que assim, é a administração do árbitro. E eu acho que o árbitro tem que administrar o jogo de maneira a tentar influenciar o menos possível naqueles 90 minutos de partida. Porque se ele começa a ser muito rígido e com um critério muito rígido desde o começo, sem o mínimo de jogo de cintura... Eu lembro sempre do Pierluigi Collina, que foi possivelmente história. o melhor árbitro da história, e ele era um árbitro de administração, de momentos de respeito absoluto por parte do jogador, mas de uma mínima interferência na partida. Então, eu acho que, assim, administrar o jogo não é necessariamente um problema. O problema é, em lances tão escancarados, né, como foram esses lances que você citou, aí você não mostrar amarelo, porque aí descamba. Aí fica aquela ideia de que, opa, se ele pode, eu também posso. Às vezes até o time adversário olha e fala, bom, então, peraí, ele não deu cartão nessa daqui, agora eu tô liberado para uma devolução e tudo mais. Então, acho que é por aí. Ele fica dependendo dos jogadores para que o jogo não desande. Porque se depois do primeiro lance desses, ou do segundo, depois de 2 vezes acontecerem lances violentos como esse, se o jogador do Flamengo dá uma entrada igual, o do Bolívar faz, em ele algum não momento ele vai vai ter que tirar o poder- cartão. sim. Isso pode acontecer 10 segundos depois, Mas do no primeiro, Flamengo 20, ele não 30, ia poder 50. mostrar o amarelo imediatamente se o cara devolve na mesma moeda. E aí, então, ele perde a mão do jogo. Então, ele fica na mão dos jogadores, da ética dos jogadores, para que o jogo acho que existe, continue andando bem. Resumindo assim, existe o limite para a administração do jogo. Tem lances que você não administra, que você pura e simplesmente aplica a regra. Eu não posso mais administrar os comentários de vocês, eu tenho que aplicar a regra e mudar de... Galera, isso é a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Bolívar. Vitória importante, 2-0, uma vantagem considerada, né, para o jogo da volta fora de casa na próxima semana. O desempenho do time, o torcedor não está feliz, não está contente com o desempenho do time, mas o resultado foi muito importante. É claro que o Flamengo vai ter que ter bastante cuidado na partida da volta na próxima semana. Não pode sentar em cima aí desse resultado achando que já está classificado, não tem nada garantido ainda, vai ter que ter muito cuidado desse jogo da volta, mas é uma boa vantagem, 2-0, o Flamengo administrar bem isso aí e não aceitar também muito, né, a pressão do Bolívar no jogo da volta, tem tudo para avançar para as quartas de final. É claro que o Tite vai ter que corrigir algumas coisas, né, o desempenho do time bem contestado aí pela torcida, mas eu acredito que dá sim para avançar para as quartas de final. E a sua opinião aí, o que você achou dessa partida ontem? Está feliz, está contente com o desempenho do time? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.